Fé com a Bela, vem com a gente! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Restauração. Começamos a nossa transmissão agora com uns minutinhos de atraso aí. Obrigada a você pela paciência, pela audiência. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. E o tema que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje é a virtude da virilidade, a virtude da feminilidade, né? Então, o nosso tema vai abranger essas duas virtudes. O aspecto da virilidade, que é a virtude própria dos homens, e a feminilidade, a virtude das mulheres. Eu trouxe esse tema porque é engraçado quando a gente vai até pesquisar, se você colocar aí no Google virilidade, sai um monte de coisas, né? Por exemplo, os homens, sei lá, machismo, sai o machismo, o pessoal deturpa os temas. Sai questões de machismo, questões de violência, violência de gênero, né? O homem contra a mulher. E ao mesmo tempo também, se você pesquisa feminilidade no Google, aparece um monte de livro de feminismo, ou aparece blogzinho de gente achando que feminilidade é a mulher ir no salão de beleza, ou que a virtude da feminilidade se reúne a isso, fazer unha, fazer cabelo. E é muito mais do que isso. Então, a gente vai tratar aqui hoje, porque é um aspecto que importa para nós entendermos, porque, afinal, nós temos aqui um programa sobre família. E na família a gente tem um homem e uma mulher, e nós temos filhos que têm as almas masculina e feminina. Nós, como cristãos, acreditamos que a alma ela é impregnada do ser da pessoa, né? E a impregnação, o ser da pessoa, ele é composto de alma e de corpo, tá? Então, vou fazer essa recapitulação de doutrina básica aí para vocês, para fazer um preâmbulo e entender melhor depois. Por que é tão importante a gente ver essas virtudes? Porque para nós, cristãos, então, o nosso corpo e a nossa alma estão unidos, tá? A pessoa humana, eu, enquanto pessoa, sou uma pessoa porque eu tenho corpo e alma. É diferente, por exemplo, de uma doutrina espírita ou de outras doutrinas que consideram que o corpo não é importante, que o corpo é uma mera roupa, uma roupa da alma. E daí depois você troca de roupa, né? A pessoa iria lá pro lugar deles, que eu nem sei como chama, né? Tipo limbo, não sei o lugar que as almas ficariam, supostamente, e depois reencarna em outro corpo. Então, o corpo, para essas doutrinas heréticas, não é nem heréticas, né? São apóstatas, né? Não tem nada a ver com a fé, tá? Então, para essas doutrinas, o corpo seria uma mera roupa da alma, da pessoa, e o que importaria seria a alma, né? É evidente que para nós cristãos, a gente sabe que a alma, ela é o que é a essência do ser ali, tá? A alma é o que anima o corpo, né? Ânima, né? A alma é ânima, ânimo é o que anima o corpo. Só que o meu corpo, ele importa. O meu corpo, ele faz parte da minha pessoa. Então, até meus traços físicos, isso tudo foi querido por Deus. Por exemplo, quando Deus foi criar Isabela, ele pensou nessas características físicas também da Isabela, né? Que tem a ver, obviamente, puxei dos meus pais, né? O DNA, tá lá, o DNA. Mas são características físicas. Então, a Isabela, ela tem esse corpo e essa alma. E a Isabela, a pessoa da Isabela é esse corpo com essa alma, entendem? A pessoa humana, ela é formada de corpo e alma. Quem estiver me acompanhando aí por imagem no Instagram ou no YouTube, aqui eu estou representando aqui uma mão, é o corpo e outra é a alma. O corpo é a Isabela? Não. A alma é a Isabela? Também não. Os dois juntos são a Isabela, entendem? Então, aí os dois juntos que formam a pessoa humana. No momento em que a fecundação do óvulo com o espermatozoide ali,
psum, naquele momento que se fundem em um só corpo, os dois gametas, se forma a pessoa humana. Naquele momento, Deus põe já a alma. A alma humana entra para nós cristãos, tá? A alma humana, ela se manifesta, não é 3 meses depois, 6 meses depois, ou quando nasce o neném. Não, no momento que é a fusão de gametas, se forma um corpo, Deus já infunde a alma ali, tá bom? E por isso que para nós, a morte de um bebezinho, de um feto, é uma morte. É isso que fundamenta, por exemplo, o cristianismo ser tão contra o aborto, né? Porque é isso. Então, o momento que foi concebido já tinha corpo e tinha alma. Então, não é um corpo que você mata uma pessoa, tá? Então, por que eu tô falando fazendo essa definição de pessoa? Porque quando eu tenho esse corpo de Isabela, eu não sou o Isabelo. Então, Deus não me deu um corpo XY, né? A gente sabe, né? XX mulher, XY homem. Não é assim que a gente aprende nas aulas de biologia? Então, quando ele me fez XX, ele me fez mulher. Então, ele fez a alma da Isabela com o corpo de mulher. E a alma com as características próprias de uma alma que vai habitar num corpo de mulher. Porque Deus, ele não faz coisa errada. Então, e ao mesmo tempo que, se ao fundir-se os gametas lá, na fecundação, surge um fetinho menino do sexo masculino, XY, ele é masculino e ele vai ter, além das características próprias dele, biológicas, do corpo masculino, né? Vai ter genitália masculina, ele vai ter características de alma masculina. Porque tá tudo junto. A pessoa do menino, a pessoa do homem, ela é formada pelo corpo masculino dele e pela alma. E a pessoa feminina também, né? E isso aí, a gente já mata um monte de coisa. Sabendo isso, a gente já mata um monte de interpretações ou elucubrações errôneas, né? Por exemplo, assim, eu posso me sentir mulher num corpo de homem. Bom, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas para a nossa doutrina cristã, a alma é feminina ou masculina também, né? Faz parte da pessoa, entendeu? Agora, lógico, ninguém é dono da liberdade de ninguém, né? Você faça o que você quiser. A pessoa pode estar se sentindo realmente, sinto que não estou nesse corpo e tal. Daí tem as questões daí, que as particularidades que cada um vai ver, né? Que eu não tô aqui para ficar ensinando e também não quero levar processo. Então, não vou entrar nessas particularidades. Mas, para a doutrina cristã, para o cristianismo, é isso. Então, eu sou uma pessoa composta de corpo e alma. Então, como eu tenho corpo e alma, além do corpo de mulher, por exemplo, eu tenho algumas virtudes femininas. E o homem tem as virtudes masculinas. Ele não, quer dizer, nós não temos, nós ansiamos, ou nossa alma tende a buscá-las quando a alma está cheia do Espírito Santo e tendendo à perfeição, tá? Uma alma que não está na graça de Deus, gente, é óbvio, que virtude tem, né? Pode ter virtude humana, mas não tem virtude sobrenatural, não tem a fé, não tem a busca pela santidade, tudo isso. Mas nós estamos vivendo na graça de Deus e queremos alcançar a santidade, lutar para ser cada vez melhores, né? Não melhor pela minha soberba, mas melhor no sentido de mais parecido com Cristo, né? Então, eu vou tender a minha plenamente, o meu ser pleno, cheio de virtudes humanas e teologais. Eu espero que eu não esteja confundindo a cabeça de vocês, tá? Porque às vezes eu começo a falar assim, meio filosoficamente, eu sei que tem gente que se confunde ou acha difícil, mas vocês fiquem à vontade para colocar dúvidas e comentar, e depois no próximo programa, sei lá, se tiver oportunidade eu esclareço, tá bom?
Mas, ao mesmo tempo que eu sei que eu posso estar complicando a vida de vocês, eu me sinto no dever de esclarecer algumas coisas. E no começo pode ser difícil entender, mas depois vocês acostumam com os termos e tudo mais. Também a gente não vai ficar viajando, não, porque eu gosto de dar exemplos práticos. Então também não se preocupem quanto a isso. Mas, enfim, a virilidade e a feminilidade, então, elas são virtudes que nós vamos buscar enquanto homens ou mulheres. É óbvio que pode acontecer de ser uma mulher fortuna, uma mulher que tem umas virtudes, parece assim, nossa, mas essa mulher parece um homem quase de corajosa, de tal. Uma mulher que tem uma virtude masculina. Não, pode acontecer, assim como pode ter um homem mais receptivo, mais generoso, que tenha umas virtudes próprias da feminilidade, né? Um homem, como se dizem, um homem afeminado, pode acontecer, né? Mas, porque nós somos seres únicos também, isso a gente tem que ter muito claro. Somos seres únicos e irrepetíveis e temos nossas variações, tá? Mas o que eu quero comentar é o contexto geral da coisa, tá? Então, o homem tem as virtudes próprias da virilidade e a mulher da feminilidade. Tá? Não quer dizer que uma mãe de família solteira e tal não vai, né? Tem que desempenhar o papel, exercer mesmo a virtude como se fosse virilidade em alguns momentos, né? Tem, porque tá sozinha, não tem um homem ali, né? E, enfim, e um homem, em alguns momentos, ele tem que saber ser mais delicado e aprender, né? Isso que é tão interessante também, porque a gente vai se complementando e um ensina para o outro. Por isso que o nosso projeto de família, o projeto de família de Deus, pai e mãe, composto de homem e mulher, é muito bom e muito rico, porque são complementares. Enquanto um ensina para o filho a virilidade, outro a feminilidade, e as duas características, onde um supre, onde um falta, o outro supre. E se chega a um equilíbrio, né? Mas agora vamos comentar as virtudes em si. Eu acho muito interessante a gente falar de virilidade, sobretudo, porque a gente vive num momento histórico onde tudo é machismo, tudo é, nossa, o homem não pode levantar a voz ou falar grosso, porque é violência de gênero, porque é machista, porque onde já se viu é descabido e tal. E, ao mesmo tempo, as mulheres podem, né? As mulheres são, às vezes, encorajadas a se portar como homens. Então, a gente vive um desvirtuamento, realmente, desvirtuamento, né? Tira a virtude daquilo, né? Então, a virilidade, que é uma virtude masculina, fica sendo vista como um defeito. E a feminilidade, virtude feminina, também é vista como um defeito para as mulheres, né? A mulher pode se comportar com coragem, com virilidade, mas o homem não. Enfim, então, é uma coisa estranha que está acontecendo para nós. E a gente tem que ter bem claro, porque como nós estamos vivendo nesse contexto histórico, e a dificuldade do nosso tempo é essa, então a gente tem que saber enfrentá-las, não é verdade? Cada tempo tem suas tribulações. Do nosso tempo, uma delas é essa confusão de papéis, de virtudes, de perda de referencial, de família e tudo mais. Então, vamos nos formar e viver para viver melhor a nossa fé, enfrentando os problemas do nosso contexto contemporâneo, porque afinal, se Deus me colocou nesse mundo, nesse tempo histórico, é porque Ele tem um plano para mim, né? A virilidade, então, ela vem lá dos gregos, esse conceito de virilidade enquanto virtude, vem lá dos gregos, como muitas das virtudes, que eles, na verdade, fizeram a base de tudo, né? O estudo das virtudes, que depois foi aperfeiçoado com a fé cristã. Tá bom? Então, os nossos santos ali, os teólogos, os primeiros ali, eles alinharam, até o próprio São Paulo. O São Paulo vem, o nosso grande apóstolo, né, o apóstolo Paulo, ele veio de uma linhagem de estudos da cultura grega.
Então ele teve uma formação do estilo grego de pensar. Então, por isso ele incorporou, né? Ele já tinha incorporado isso à fé judaica, que também trabalha bastante com essa questão das virtudes, incorporou ao cristianismo. Depois outros padres, outros pensadores foram trabalhando esse assunto, né? São Tomás, de Aquino, tudo mais, né? Então, por isso que a gente arraigou esses conceitos e entende a busca pela santidade como um caminho pelas virtudes. E incorporou esses conceitos, tá? Então, a virilidade, vocês veem que era uma virtude muito importante e valorizada para os gregos antigos. Você vê isso nas estátuas deles, aquelas esculturas que eles faziam, aqueles corpos masculinos perfeitos, cheios de músculo. O que queria traduzir? O ideal de perfeição do corpo, mas é que também traduzia o caráter da pessoa. Era um jeito deles traduzirem a perfeição até de alma da pessoa. Então, a virilidade, ela é essa virtude que denota a nobreza e a força do caráter masculino. Então, uma pessoa do sexo masculino, ela deve buscar essa virtude. Agora, se chama virtude por quê? Porque ela depende de um esforço. Tá? Senão, o virtuoso é alguém que se esforça para ser, não é naturalmente. Se fosse natural, não ia ter mérito nenhum, né? A gente não ia precisar nem comentar, ia falar, já nasceu assim. Mas não, a gente nasce, lógico que nasce com uma tendência, uma inclinação natural, o homem para a virilidade, a mulher para a feminilidade, mas aí a gente trabalha as inclinações de modo a não ficar só na inclinação, mas é aumentando e virando uma virtude mesmo. Então, o que essa nobreza de caráter masculino ela representa para nós? O que Deus quis dizer ao criar o homem com essa tendência ali para a virilidade, para uma fortaleza? Significa que o homem é aquele que, a exemplo de Cristo, vai dar a vida pela sua família, pela sua nação, por Deus, pela verdade. Então, no fundo, a virilidade, ela é isso. É o homem tendo a fortaleza de se colocar contra as adversidades, contra a mentira, contra qualquer coisa que ataque a sua família, a sua fé, a sua nação. E está tão ligada à nobreza de caráter masculino mesmo. Você pode ver, até nas monarquias antigas e mesmo nas atuais ainda, os príncipes, esse povo aí, você vê, eles todos têm uma educação que passa pelo poder militar. Porque a parte do militarismo, ela demonstra aí muito forte a virtude da virilidade. Né? É um dos aspectos ali. Você está ali e dá a sua vida pela sua nação, para defender a sua pátria. É exercer uma virtude da virilidade. Tem que ser muito viril, muito macho, para dar a vida pela sua nação. É a fortaleza interior do homem. É um grande exercício da fortaleza. A fortaleza interior do homem. Então, ele que se coloca contra qualquer coisa que venha atacar aquilo que lhe é caro. Como eu falei, a nação, a família, a fé, né? E a Deus, né? Então, você vê lá no Antigo Testamento, lógico, aquele povo era bem ignorante, Deus teve que ir trabalhando, quebrando aqueles corações, ia na medida do possível, mas você vê grandes exemplos de fortaleza, virilidade, Sansão, mesmo aqueles primeiros pais da fé, né, os lá do Antigo Testamento, o Noé, cada um ao seu jeito, entendeu? Manifesta a virilidade. Noé não ia para a guerra, Noé não foi para a guerra, mas ele foi muito macho, muito viril, a ponto de obedecer a Deus e ficar construindo lá anos uma arca
E todo mundo tirando sarro dele, que estava construindo a arca. Ele foi muito macho para defender a verdade, que ele conhecia a verdade. Afinal, ele falava com Deus. Deus lhe revelava as coisas pelo Espírito Santo. E ele foi muito macho para levar os seus planos até o final. E Abraão também foi muito macho a ponto de sacrificar seu próprio filho, né? Quase sacrificar, né? O Isaac. E Cristo também é o sumo exemplo. Daí veio, é o cume da coisa, é o ápice da coisa. Foi um exemplo de virilidade. Cristo deu a vida pela igreja. Ele deu a vida por cada um de nós e pela sua esposa, a igreja, como os teólogos chamam, né? E por isso que no casamento cristão, no matrimônio cristão, o homem é chamado a abraçar a sua esposa e a dar a vida por ela, assim como Cristo fez com a igreja. Ou seja, em resumo, no matrimônio cristão, o homem é chamado a dar a vida pela esposa. É isso. Porque ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, que diz São Paulo. E como que Cristo amou a igreja? A ponto de dar a vida. Então, esse é o chamado do homem. Não quer dizer que eu vou dar minha vida literalmente, né? Não vou me matar. Se for necessário, sim. Né? Em alguns casos, Deus permite isso. Em alguns casos, Deus, sei lá, permite para aquelas almas e dá a graça no momento para aquele homem se realmente colocar, dar a vida, né? Chega numa ditadura, sei lá, chegam uns nazistas em casa, o homem vai lá, vai à frente, né? Me mata antes de matar minha esposa, enquanto meus filhos e a esposa fogem. Esse convite, sim. Mas a maioria de nós não estamos em guerra e não vamos ter essas situações aí extremas, se Deus quiser, né? Mas temos situações corriqueiras e o homem é chamado, sim, a exercer seu papel de dar a vida e se postar ali para defender a família e defender a honra, gente. Quando a gente fala de família, a gente fala de honra também. Então, por exemplo, alguém que maltrate a sua esposa ou que xingue a sua esposa, sei lá, é dever ali do homem exercer o seu papel, né, vivendo a virtude da virilidade e falar, não, com a minha esposa você não fala assim, entendeu? E se impor. Eu não estou querendo dizer que vai bater, porque isso não é virtude. Gente, bater nos outros ou ir para a violência de cara não é virtuoso, porque não é prudente, não é sábio, né? Todas as virtudes, elas passam pela prudência, né? Primeiro você usa a cabeça, tá? Então, porque senão você vira um cara instintivo, né? Então, que é o que alguns fazem e por isso que gera tanto problema, né? Um cara que quer brigar aí, sai na rua querendo, chama os amigos para brigar, vai na boate para bater em quem olha para namorada e tal. É uma deturpação ali da virtude, né? Tá deturpando aquilo, não tá vivendo virtude de coisa nenhuma, tá vivendo por instinto animalesco, né? Só testosterona pura, né? Sem usar a cabeça. E a gente é mente e corpo, né? Então, não é assim que o homem vai sair brigando, que o homem vai provocar situações ou que o homem vai se impor de uma forma que ultrapasse a medida da caridade. Sempre com caridade. O que é caridade? É amor, né? Então, com caridade. Então, o homem gritar com a esposa não é virtuoso. É uma falta de caridade. Então, mas eu estou vivendo a virilidade gritando com a minha esposa. Não, você está vivendo a burrice, a falta de caridade, tá? Então, o homem, ele não é soberano à esposa, não é nesse sentido. Mas no sentido de que, se a família for atacada, é ele que tem a missão de se impor e defender a família. Ele é o guerreiro, né? Em suma, é aquela vocação do homem de ser o guerreiro. Ele é o guerreiro da família, ele é o guerreiro da nação, ele é o guerreiro da fé. É isso.
essa vocação do homem. Ir na frente, ir para o campo de batalha. Não que a mulher também não vá lutar pela família. Lógico que luta, mas são armas diferentes. A mesma guerra que se luta de modos diferentes. Então, o homem precisa aprender a se portar como requer o seu status masculino. E hoje em dia, como fica toda essa confusão, e lógico, se fala muito em feminicídio, esse tipo de coisa que tem, é um problema, é uma preocupação, sim. Mas aí os homens que não são doentes mentais, digamos assim, porque um homem que bate em mulher, gente, um homem que bate, um homem que grita, que é desequilibrado, que é grosso, que grita, que xinga, que faz assédio moral, é uma pessoa desequilibrada, tá? É uma pessoa doente. Então, o doente precisa de tratamento. Agora, o homem normal, o homem médio, aí ele ouve tanto esse negócio de que não pode, né? Não pode gritar, que não pode... que ele fica com medo de cair nisso e ele vira um banana perante a sociedade. E ele vai assim, amortecendo, ele perde a chance de viver essa virtude que ele é chamado a viver. Então, assim, alguém xinga a mulher dele, xinga a esposa dele, e ele não reage, entendeu? Tá tudo certo, deixa disso, porque não violência. Não, meu filho, você não vai ter violência dentro de casa, você não vai ter violência desnecessariamente, fora de casa, obviamente, mas se alguém falou mal da sua esposa, ou xingou, denegriu a imagem, ou dos seus filhos, sei lá, você vai se impor. Falar, não que você parta para a violência, mas você fala, opa, peraí, é da minha esposa que você está falando. É da minha mãe que você está falando, do meu pai que você está falando. Opa, aí não. Obviamente, você vai se impor, não é dando soco, né? Mas só de um homem falar assim, opa, peraí, alto lá, tal, ele já tem uma autoridade. Já mostra, opa, aqui tô eu tô defendendo aqui o meu território. Porque essa é a vocação masculina. Então, o homem, não adianta a gente negar, gente, o homem, desde o físico dele até tudo, é mais voltado para a estratégia, para a racionalidade, para a defesa externa daquele núcleo, entendem? E a mulher, a feminilidade, ela chama mais para o interno. Então, a mãe de família, ela vai defender seus filhos, ela vai defender seu marido, mas de um outro modo. É mais voltado para o interior. Aí a mãe vê o que cada um está precisando, se cada um está comendo direitinho. É como se fosse, né? Imagina uma tribo ali, né? Uma tribo. A família é uma pequena tribo. O homem tá ali vamos imaginar, se tá dentro da caverna lá. O homem tá lá fora da caverna, vendo o que pode chegar de fora. Ele que vai lutar com a fera. Ele que vai lutar com outro homem de outra tribo que chega para atacar, quer roubar o abrigo, quer atacar pedra. Ele tá olhando para fora. E a mulher está olhando para dentro. Então, enquanto um está lá fora, olhando lá na caverna, alguém tem que estar cuidando dos de dentro. E aí está a mulher. E por isso que a mulher tem essa grande percepção, que às vezes a gente reclama, né? Como é que o meu marido não percebe que eu tô brava, que eu tô chateada? Porque ele foi voltar, ele foi treinado. Treinado não, né? Não é nem treinado, porque já nasce assim, né? Sem treino. Ele foi projetado para o externo. Para estar olhando para fora, para estar olhando se está faltando dinheiro, se não está faltando dinheiro, né? São as lutas do homem de hoje em dia. A gente não está na caverna, né? Mas ele está ali. Se eu estou pagando aluguel, se eu não estou pagando, se eu vou perder a casa, não vou. Para coisas mais materiais. E a mulher, desde pequenininha, a gente vê nas menininhas, já tem esse dom de olhar, mamãe está triste, papai está quieto. É voltado para cuidar do que está dentro da caverna, vamos pensar assim, né? Então, obviamente que hoje tudo se mistura, porque a mulher trabalha fora, aí ela tem que exercer uma coisa, uma fortaleza, tem que se impor profissionalmente, porque afinal está concorrendo com homens, né? Então tem que ser assertiva no falar, não pode ser tão generosa ali com as pessoas, senão eles passam por cima dela. Se a gente é muito generosa no âmbito profissional,
complica, porque aí ninguém valoriza o seu trabalho, aí você ganha menos mesmo, aí não né? Ou quando você fala, não dá valor, né? A sugestão que uma pessoa dá, uma mulher dá e que um homem dá, a gente vê no campo do trabalho. Sim, tem diferença, sim. A gente tem que treinar. Enquanto mulher, a gente vai treinando para ser respeitada. Custa mais. Enquanto um homem já fala e parece que já tem aquele impacto, né? Lógico, não estamos negando que exista isso. Mas então, nesse mundo que a gente está exercendo os papéis misturados, é porque os dois trabalhando fora. Então, a mulher ela tem que treinar para conseguir competir muitas vezes com o homem lá fora. Então, ela vai treinando para ter um pensamento mais racional. E ela consegue ter treino, né? A gente treina. Ao mesmo tempo, o homem também vai treinar, porque ele vai... Se ele trabalha fora, a esposa trabalha fora, quem é que vai cuidar da ninhada que está lá dentro, né? Os dois vão ter que se dividir, né? Então, aí o homem vai em casa, vai lavar roupa, e vai desenvolver a sensibilidade de saber. O filho está triste, o filho não está, o filho não comeu. Ele vai desenvolver. É natural? Também não é natural. Mas ele vai desenvolver. A custo? Custa. Mas não é a virtude própria. O que acontece é que, então, hoje em dia... A gente acha, né? Eu, enquanto mulher, tenho que ficar mais macho, entre aspas, para poder concorrer com os homens lá fora, para poder me impor profissionalmente e tal. Tenho essa responsabilidade, com a responsabilidade de sustentar a família. E então me sinto obrigada a desenvolver isso. E, por outro lado, o homem também, ele vai ficando fraco. Não, porque eu tenho que dar vez para as mulheres, é sempre ela. Aí tem uma briga em casa, vamos supor, uma briga com um vizinho, sei lá, quem que vai lá brigar? É a esposa, porque o homem foi ficando cada vez mais omisso, e ele não tá nem aí, e daí não se impõe, entendeu? Deixa que falem mal, deixa que manchem a honra da família, que denigram, que, sei lá, que a pátria, né, se estiver tendo uma guerra, não, a pátria não é problema meu, meio que assim, né, quase isso, né, o homem foi ficando meio alienado, enfraquecido, foi ficando banana mesmo. É isso que a sociedade está levando a acontecer. Por isso que os homens têm que lutar para adquirir essa virtude. Não é que você vá se impor a cada situação, gente, mas é que a hora que a situação chega, você está pronto. Se uma pessoa não cresceu na virtude ou não está treinada, preparada para aquela situação, a hora que chega a situação, ela não sabe o que fazer. Como nas parábolas lá, né, dos talentos, é que Cristo falou mesmo, que ele não é fiel no pouco, não é fiel no muito, é isso. Um homem que dá a vida por alguém, pela família, pela esposa, um mártir, não foi assim do nada. Ele deu a vida em pequenos momentos, em vários momentos. Foi treino, aquilo lá foi só o ápice, o cume de uma vida de entrega. De uma vida de exercício de virtudes, da virtude da virilidade. E nesse aspecto entra também a defesa da igreja, a defesa da sua fé. Lógico, a gente tem que ser político, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que usar a cabeça. Mas se estão falando num contexto geral, em alguma reunião tal, contra a igreja, contra Deus, sei lá, se não couber você falar nada, porque vamos supor, tá numa reunião, muita gente e tal, talvez seja o caso de ficar quieto, mas em princípio você vai levantar e falar, não, escuta, o senhor está fazendo, com licença, com todo respeito, está falando bobagem. Não é assim, assado. E ensina. E fala. E se impõe. E o homem também é aquele que tem que ser o primeiro se tem uma música de baixaria, vamos supor, tá lá ouvindo rádio em casa, começa a tocar funk com música de baixaria, ele vai ser o que vai desligar a TV, que vai sair da sala. Se tiver no cinema, tiver um filme, ele vai levantar e vai sair. Se estiver falando mal da igreja, ele tem que ser o cabeça ali, a defesa. Ele é ali de frente, soldado. Se o homem não faz isso, quem vai fazer, entendeu? Se aquele que é chamado a dar vida em defesa da verdade, da honra e da família não faz,
Quem vai fazer? Os filhos? Não. Os filhos têm que aprender com aquele homem. Então, está complicado hoje em dia, porque os homens estão perdendo a noção do seu papel. Por culpa das mulheres, muitas vezes, desse feminismo também louco, né? Então, de uma interpretação errada das coisas, um desvirtuamento da realidade das coisas. Aí o homem toma uma atitude drástica, sai da sala, não sei o quê. Ai, que grosso. Ai, que não sei o quê. Não. Ele está certo. Uma coisa é você defender, tá? Você defender com racionalidade, como eu falei. Isso é o papel da virtude da virilidade, tá? Usando sempre a cabeça, a virtude da prudência e da caridade na medida do possível, tá? Então, assim, o homem, ele vai falar, ele vai enfrentar. Não necessariamente quer dizer que ele vai falar palavrão, entendeu? Que ele vai xingar a pessoa. Porque daí ele já está descendo o nível, né? Então, a preferência ele fala, ele se impõe e ele tá ali, como aquele segurança que tá lá de braços cruzados, entendeu? Ele não sai pra porrada primeiro. Ele vai falar. Ele vai advertir, ó, aqui esse bando tem um líder aqui, ó, esse bando tem um defensor, né? Isso não é isso. Nesse bando você não mexe, você tem um defensor. Se começarem a mexer, aí ele age conforme mandar a situação, né? Muitas vezes é simplesmente sair fora, pegar o seu bandinho e mudar de lado, né? Não que o homem tenha que sair brigando. Mas os homens têm que saber isso. E em casa a gente tem que ensinar. Ensinar para os filhos. Ao mesmo tempo que a gente fala, não se bate em mulher. A gente, nem no amiguinho, a gente não bate no amigo. Né? Os homens, os meninos têm que ser ensinados a não bater. Mas se alguém vier te agredir, que você se defenda. É isso. Eu não vou começar a guerra. Mas se mexerem aqui, que mexer no meu país, mexer na minha família tal, ou seja, se outro começar, eu vou dar a vida para defender isso. E, aliás, a nossa fé deve muito à virilidade dos apóstolos, que aprenderam com Cristo e que foram viris o suficiente, machos o suficiente para continuar pregando o evangelho e sair levando, lembra? Eu não lembro se era São João, 2 ou 3 ali que estavam pregando e depois levaram umas chibatadas e saíram super felizes porque puderam levar chibatadas em nome de Cristo. Ou seja, é isso aí, porque levei chibatada, mas eu continuei defendendo aquilo que eu acredito, aquilo que é a fé, a verdade. E a nossa doutrina, que é tão linda e muitas vezes as pessoas não entendem, tá capenga, por quê? Porque não tem homens capazes de defender essa verdade. Porque, não, é chato defender essa verdade, o pessoal vai ficar ofendido. Gente, a verdade é a verdade, eu defendo. Meu dever. De homem também. Então, vocês veem que está tudo interligado. Realmente, na vida do homem, na missão masculina na Terra, o que ele faz pela sua família, ele faz pela pátria, faz pela fé. O que ele faz por Deus, ele faz, né, por tudo. Então, é um homem que vai chegar e vai, se tiver um vândalo quebrando a igreja, vai segurar a mão do cara e tirar dali. É um homem que vai conter o ladrão que rouba a sua casa. Se for prudente fazer isso, né? Se for prudente também. A gente não é besta, né? Usando sempre a cabeça. Então é o homem. E num lar onde não tem homens, o lar é sempre mais suscetível aos inimigos. Não tem quem faça defesa. Por mais que a mãe seja muito boa, virtuosa, o lar fica capenga. Interessante que meu marido teve contato com o pessoal num curso que ele fez recentemente. Ele teve contato com o pessoal que cuida de uma escola chamada Pedreira, lá numa favela de São Paulo. Então criaram uma escola
O pessoal do Opus Dei criou uma escola lá para fazer curso técnico, para esses meninos de periferia, tá? Então tem cursos de, sei lá, marcenaria, essas coisas, cursos técnicos para dar uma formação. E eles também têm escola lá, enfim. Então, assim, é concorrida, é difícil chegar lá, entrar lá, porque é uma escola, parece particular, é uma escola top, mas é gratuita. Só que aqueles meninos que estão ali estudando, eles têm que manter notas boas, então eles são exigidos, né? Para continuar frequentando a escola ali e ter aquela escola que dá uma super bagagem, né? Então, essa escola ela está inserida num contexto de favela, em São Paulo. E o que acontece? Que um desses envolvidos nessa escola estava nesse curso com meu marido e estava comentando em alguma palestra lá, falando, a gente vê no bairro as casas que não tem homem, que é filho de mãe solteira, por exemplo. É nítido, a gente conhece. Por quê? O cara, quando tem uma família constituída, tem pai, por mais que tenha feito porcamente ou precariamente, do jeito que deu, a casa tem muro. Porque o cara lá no final de semana, o pai de família, ele constrói um muro para sua família. Você vê, olha só, parece que tá realmente impresso no interior do homem. Ó, tô defendendo a minha família. Então, nessas casas que tem homem, ele dá um jeito, né? Junta os tijolos, cimenta ali, faz um murozinho em volta da sua casa. Casa que é mãe solteira, onde tem mãe solteira, a casa é mais vulnerável. Por fora, exteriormente. Então, vocês veem que o exterior também é reflexo do interior da coisa, né? Então, a falta de um homem, nesses contextos sociais aí, que a mulher não tem dinheiro para pagar um terceirizado, né? Diferente de uma classe alta. A classe alta você não tem um marido, mas você paga um marido de aluguel, não é isso? Nós chamamos até marido de aluguel. Você paga um homem para consertar a lâmpada, para trocar não sei o que, e fazer o muro na sua casa, consertar o portão de casa. Agora, nas classes mais baixas, não tem condição de contratar. Mal tem dinheiro para comer, não é verdade? Então, assim, não tem dinheiro para contratar. Então, se eu não tenho marido, eu não tenho muro. O portão de casa está quebrado, a porta não fecha. Ou seja, até a defesa externa da casa fica capenga. A ponto de uma pessoa que nem é do bairro, mas que trabalha no bairro e vivenciando ali a rotina, chegar ao ponto de dizer, olha só, a gente consegue fazer uma certa correlação entre casas de mãe solteira estão sem muro e as casas que tem pai de família tem muro. Então, olha só que dó, né? É uma luta muito grande também dessas mulheres, né? Que são mães solteiras. Enfim, dá muita dó. Mas você vê, o homem não é um banana na casa, ele não é um acessório. Embora muitas vezes a mulher reclame demais e a gente goste de falar assim, meu marido não faz nada. Ele faz sim. Só dele estar lá, ele já faz, tá? O papel dele é importante. E lógico, se você tiver um homem que exerça de fato a virtude da virilidade, que saiba se impor quando precisa, é o papel dele. Né? Que sustente a casa, de preferência também, né? Porque esse é outro aspecto, né? A defesa material. Não estou falando que, nossa, o homem não pode ganhar menos que a mulher. Lógico que pode, né? E não é imoral, nem nada disso. Nenhum homem tem que ficar se sentindo mal. Mas o homem é aquele que dá apoio. O que não pode acontecer é a mulher, que infelizmente acontece também. A mulher fica o dia inteiro, sai para trabalhar e o homem, tô desempregado. Nossa, mas você está procurando emprego? Estou procurando emprego. Faz 3 anos que não sai, não levanta do sofá e está procurando. Não sei como que vai achar emprego se não sai de casa, né? Isso não pode acontecer. Então, o homem não pode. Um homem virtuoso não vai deixar, ainda que ele ganhe menos, ele se submeta a uma função, às vezes, que ganha menos. É melhor ganhar menos do que não ganhar nada. Eu não posso deixar minha esposa aí no mundão sustentando a casa sozinha, porque esse é o meu papel. Então, é a fortaleza da casa. Eu tenho que estar ali, tenho que estar na luta. Não posso estar em casa deitado assistindo TV. Então, embora a gente reclame muitas vezes do marido, e mulher tem esse defeito, né, que a gente tem que corrigir, de reclamar, meu marido não faz nada, meu marido não faz nada. Porque o homem, ele também tende,
O homem, ainda mais o homem virtuoso, ele sabe escolher suas lutas, tá? Então, não quer dizer assim, nossa, então eu vou falar pro meu marido você viver a virtude, ser viril e ficar brigando com as vizinhas, brigando com todo mundo. Não, não é isso. A mulher que é encrenqueira nesse sentido. A mulher não usa tanto a cabeça quanto o homem nesses momentos e às vezes dominada pela paixão quer brigar. Então, o homem usa a cabeça. Deve usar, né? Deveria, de preferência, usar a cabeça. E pensar, então, é como se fosse assim, a mulher, muitas vezes parece que a mulher é o pincher, aquele cachorrinho pincher, sabe? Pequenininho. Qualquer barulhinho tá latindo, ele é encardido e tal. Então, a mulher muitas vezes briga com a vizinha, briga com não sei o quê. Desculpa que a mulher também tem a questão hormonal, tá flor da pele e tal. E o homem é um Rottweiler, ele tá lá deitado no canto. Mas a hora que vem o bandido, não adianta o pincher ficar latindo. Quem vai meter medo no bandido é o Rottweiler, entendeu? E o Rottweiler, ele escolhe a hora que ele vai levantar. A hora que vale a pena, ele levanta. E a hora que ele levanta, ele assusta. Então, é esse o homem que a gente tem que ter dentro de casa. Então também não vamos desvirtuar achando que o nosso homem tem que ficar aí, o nosso marido ou os nossos filhos, né, educar eles para serem briguentos, ser o pincher que fica latindo. Não. Um homem que ele fica quieto, que ele exerce a prudência, ele usa a razão dele, ele sabe a briga que ele vai entrar. Mas a hora que ele vê que ele precisa intervir, ele intervém. Então, o que a gente não pode ter é um Rottweiler que vai para debaixo da cama a hora que precisa. E deixa o pincher sozinho. Não é. Isso que tá errado. Entendem? E também, gente, não vamos interpretar mal. Não é que a mulher seja o pincher, seja menos que o homem. Não é isso. Mas, gente, um homem levantar e defender sua família é outro peso. É outro peso. Então, a gente tem que defender também, enquanto mulheres, né? O pincher tem seu papel. O pincher tem seu papel, ele fica azucrinando lá e fica latindo e às vezes até trazendo elementos para o Rottweiler pensar. E, você tá vendo isso, tá vendo aquilo, tá vendo aquilo. Aí uma hora que o Rottweiler se decidir, ele levanta e é ele que assusta, né? Mas que a gente tenha homens que realmente saibam dar vida a esses valores nobres. Então, tem coisas que são inegociáveis. E um homem viril sabe disso. E ele vai se levantar e vai lutar. Na escola de um filho, por exemplo, um valor negociável. Estão falando sobre, sei lá, né? Coisas estapafúrdias lá na escola do meu filho. Por que eu vou deixar minha esposa só indo? Porque muitas vezes é a mulher que está reparando ali, porque ela está mais voltada para dentro. Mas na hora que ela traz essa informação, quem também vai defender a alma dos filhos é o homem. O homem pode ir lá na escola e conversar. E eu tenho certeza que a conversa vai ser muito produtiva. Porque, nossa, um pai se deu o trabalho de vir aqui. Então, o negócio é sério. Não é verdade? Já é levado mais a sério. Porque sabe que o homem demora para amadurecer nas ideias. Ele não vai, assim, por qualquer coisinha reclamar. Então, se o homem foi lá para reclamar que a professora está ensinando tal coisa que faz mal para a alma do filho dele, esse homem realmente está preocupado. E tem outro peso. E então, meninas que estiverem ouvindo, cabe a nós, enquanto mulheres, deixarmos os nossos maridos exercitarem os seus papéis. Vamos deixar que os nossos homens sejam homens. Então, deixar que ele fale grosso, às vezes, se necessário. Com alguém, né? Numa situação necessária. Manter o respeito em casa pelo marido. Não minar a autoridade dele. Conversar as coisas em particular. Falar, olha... falar pro marido, você exagerou na bronca com fulano, ou você não levou em conta tal aspecto, mas não ficar falando na frente das crianças. Ai, seu pai tá errado. Ai, seu pai nada a ver. Ou dar bronca no marido na frente das crianças. As crianças, os filhos, e mesmo adultos, tá? Tem que ver os pais em harmonia.
E então a gente não mina a autoridade dele. E ao mesmo tempo a gente cultua um certo respeito. Não que eu vá lamber o chão e ser submissa ao meu marido. Não é isso que eu vou me colocar como menos. Mas eu mantenho aquela aura de autoridade do pai. Então, o pai sai de casa, eu não falo assim, vou aproveitar que seu pai não está aqui, vou fazer tal e tal coisa, tal e tal coisa. Não. Mantenho a autoridade dele. Seu pai falou que você não pode fazer isso, mas agora que ele não está vendo, você pode sim. Não, o pai falou não, é não. Mantenha a autoridade dele, na ausência dele. Filho, olha só, não gostei disso que você fez. Eu tive uma situação essa semana. O Álvaro virou para mim, ele estava nervoso por sei lá o que era. Estava bem nervoso e eu estava fazendo ele fazer tarefa, né? Vamos fazer tarefa, Álvaro, senta aqui, vamos fazer tarefa. Ele nervoso por causa de algum aspecto lá. E daí ele virou para mim e me xingou, falou um palavrão. E assim, que eu nunca vi ele falar. Pensei assim, onde que ele ouviu isso, né? Eu vou falar aqui. Ele falou assim, vai tomate cru, sabe, né? Aquele palavrão. Uma coisa assim forte para um menino de 6 anos falar e eu, Álvaro, você falando isso, onde você ouviu isso? É que eu tô muito bravo, mãe. Eu tô muito bravo. Eu falei, Álvaro, você pede desculpa pra mim agora. E eu falei bravo e falei sério. Exerci ali a minha autoridade. Tá vendo? Não vou deixar pro meu marido exercer autoridade. Se o meu marido não tá, não é verdade? Não vou ficar quieta e ser submissa ao meu filho. Porque ali eu sou autoridade. Então, falei firme com ele. Aí ele se tocou, né? Se arrependeu, começou a chorar. Ai, mãe, eu tô muito bravo. Eu falei assim, olha, e quando seu pai chegar, eu vou contar pra ele. Aí ele, não, pelo amor de Deus, mãe, não conta pro pai, não conta pro papai. Ou seja, isso aí é reflexo de quê? De que ele sabe que se eu falei firme com ele e fiquei chateada por uma coisa que ele fez errada, o pai ficaria mais ainda. Então, assim, isso para mim foi um reflexo, né, de que não conta pro papai, né? Como assim? Já tá levando bronca de mim, já fez a coisa, né? Mas, sim, o reflexo de que ele tem um respeito pelo pai. Ele sabe que se o pai vai dar bronca, é porque a coisa é mais grave, né? Por mais que o pai não use violência. O pai não bate, o meu marido não bate, nada disso. Mas é intuitivamente, sabe? A hora que o pai abre a boca, porque é a mãe que sempre tá ali, né? Geralmente tá ali na lida, tá mais presente nos pequenos probleminhas e tal. E a gente dá bronca, dá uma bronca, dá 1000 broncas. Mas a hora que o pai vem e dá, sabe? Que a hora que o pai quem vem intervir, é porque a coisa foi grave. Que a mãe vira pro pai e fala, agora é com você, né? Mas é isso. A mãe tem que poder contar com esse pai. E se ela quer contar com esse pai, ela também tem o dever de manter esse papel de autoridade paterna. Até faz bem pro ego do nosso marido. É bom também a gente agradar eles. Né? Eles se sentirem valorizados em casa. É isso, o papai não vai admitir isso. O papai não gosta disso. Às vezes é coisa assim que você não vai admitir. Lógico, poderia falar, eu não admito isso. Né? O nós... Mas é bom também para manter a autoridade do pai em casa, uma certa deferência, entendem? Uma certa deferência que a gente faz para com o marido. Para que os filhos entendam que realmente o pai tem esse papel. É como se o pai é a cabeça visível. A gente manda em tudo. Pode até mandar em tudo. A mulher sabe das agendas, sabe o que acontece, quem vai, para quem não vai, para qual escola, né? No fundo, a mulher tem a palavra final ali. Né? A mulher é o pescoço, como dizem. Né? A mulher é o pescoço, mas o homem é a cabeça. Quem aparece é a cabeça. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para falar da feminilidade no próximo programa. Tá bom? Porque eu acabei alongando demais aqui na virilidade.
Espero que vocês tenham captado a essência da coisa que eu quis passar. E os homens, vocês que são homens, que estão assistindo aí, ficam, mas eu me sinto fraco, eu me sinto isso, a minha mulher ganha mais que eu, não sei o quê. Sabe o que você faz? Muito interessante que a gente é corpo e alma, então a gente é visual também. E a questão do corpo, realmente, se você tá gordo, desgrenhado, fica deitado no sofá, a sua autoestima vai lá embaixo. Não, primeiro que a sua testosterona cai, sabia? Que tem estudos médicos, né, que relacionam, né? A pessoa obesa, ela tem menos testosterona. Que é o hormônio ali, a essência do hormônio, o hormônio masculino por excelência, assim. Ele tem mais que a mulher. É isso que deixa a gente diferente. Então, vai fazer exercício físico, vai para uma academia, vai fazer uma musculação, vai fazer essas academias ao ar livre, gente. Teve uma época que eu fui. E já ajuda pra caramba. Se você tiver uma disciplina, vai lá no YouTube, vê como aproveitar a academia gratuita. Vê lá. Vai se cuidar, vai correr, faz coisa de graça que seja. Se você não tiver dinheiro, né, e tal. Não quiser investir. Mas se você cuidar do seu físico, a sua visão ali, o homem também é visual, né? A gente sabe, o homem é visual. Você se olhar no espelho e ver que o seu físico tá melhor, não tá capenga, não tá muito fraquinho, nem... ou magro demais, ou gordo demais, sei lá, né? Tá não sei, eu não tenho critério. Não tô falando pra você ficar fortão da academia e ficar depois postando foto no Instagram, fazendo assim, né? Você não tem que ficar musculoso, mas tô falando assim, se tiver mais ou menos cuidado, entendeu? De um nível razoável, que você comece a olhar no espelho e falar, nossa, tô legal. Você começa a se sentir mais... A autoestima eleva, é óbvio. E você começa a poder se impor mais. Então, um homem que tá gordo, fica, né, barrigudo, tá pançudo aí, gente... De repente é isso, você perdeu, você não sabe... Você tá tão lerdo, a autoestima tá tão baixa que você não consegue exercer nem essa nobreza de caráter que você tem dentro, que Deus te fez para isso, você não consegue nem levantar para falar alguma coisa para alguém, porque você se sente com a sua autoestima tão lá embaixo, porque você tá, né, com o físico tão capenga. Né? Então cuide do exterior, o exterior ajuda. Eu não tô falando para você... daqui a pouco tá andando de regata e que é feio, eu acho feio, e outra, fere a modéstia, né, tudo isso. Então a gente não vai ficar fortão pra ficar se exibindo, o homem, né, não vai ficar fortão pra ficar se exibindo, e eu nem tô falando pra ficar musculoso, bombado e tal. Você não precisa virar uma escultura do Hércules, né, mas faça alguma coisa, cuide do seu físico, isso vai te dar só de você olhar ou saber, você vai se sentir mais macho, entre aspas, e vai poder exercitar ou viver de uma forma mais plena a sua virilidade, a sua masculinidade. Vai se sentir melhor para defender a sua família, tá bom? Obrigada pela audiência, até semana que vem, vamos falar sobre a feminilidade, então. Pensou em comprar seminovo em Londrina? Então você pensou em Moura Veículos. A Moura Veículos atua no mercado de seminovos na região de Londrina, oferecendo sempre as melhores ofertas de seminovos para você. Nós trabalhamos somente com veículos de procedência, que passam por um rigoroso controle de qualidade e checagem completa no histórico. Nós estamos localizados bem no centro de Londrina. Venha nos fazer uma visita na Rua Santa Catarina, número 491, ou na Rua Uruguai, número 250. Note também o nosso telefone, DDD 43 3321 3007. Seu próximo carro está aqui. Moura Veículos. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Madre mía, mírame, de la mano llévame,
también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mira, María, mira, María, mira, María, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mira, María, mira, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero